Bom dia, graça e paz, irmãos, irmãs, você que já é um legendário, né, ou que será aí um futuro legendário, uma esposa, né, de legendário, ou quem sabe uma futura esposa, filho de legendário. Bom dia, boa tarde para você que vai ver mais tarde e boa noite para você que vai ver ainda mais tarde, né? Seja muito bem-vindo, né? Esse é o live do Devocional dos Legendários Curitiba. Eu sou Lafayette Oliveira, legendário 17.141, lá do top 209, outubro de 2019. Que alegria estar aqui nessa manhã de domingo, dia do Senhor. É um prazer poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado aí ao meu coração. E o tema que eu coloquei para esse devocional hoje é o valor da senioridade. E o texto que eu usei como base está lá em João 8, especificamente mais o versículo 9. Mas eu gostaria de ler os versículos anteriores até para contextualizar um pouco. Trata-se daquele texto, né, muito conhecido, da mulher que é pega em adultério pelos fariseus e escribas. E eles levam até a presença de Jesus, citando, né, a lei de Moisés e perguntando, né, a opinião se poderiam realmente apedrejá-la. Vamos lá então lá em João 8, se você quiser acompanhar aí. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Até aí, lendo esse texto em uma das devocionais aí dessa semana, me saltou aos olhos ali, em especial, esse último versículo, né, o trecho onde fala ali, começando pelos mais velhos, né, ou começando com os mais velhos. Eu comecei a pensar por que os mais velhos tomaram primeiro a decisão de sair da presença do mestre e daquela mulher, ou a aceitar aquela repreensão, né? Talvez porque, como viveram mais, tiveram mais chance de pecar e por isso imediatamente reconheceram o que estavam fazendo, ou talvez porque viveram mais, eles viram com mais frequência outras pessoas pecar. No entanto, essa experiência adquirida com o tempo não serve apenas para sermos acusados mais rapidamente pela nossa consciência com respeito aos pecados que praticamos. E estudando um pouco sobre esse tema da velhice na Bíblia, observamos que ela diz que as pessoas mais velhas devem ser honradas e respeitadas, pois a sabedoria vem com a idade e com o passar dos anos aprendemos a ter equilíbrio. Sempre penso, né, e acredito que você que já passou aí dos 40, talvez já deva ter pensado assim também. Eu penso, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho agora, nos meus 18, 20, 25 anos, né, muita coisa seria diferente. E certamente quando eu chegar aí nos 70, 80, eu terei esse mesmo sentimento aí pensando nos
nos 30, 40, 50, né? Pensando nisso, refletindo, né, sobre essa palavra, eu enfatizo aqui que talvez o que a gente deva fazer é valorizar, né, os mais velhos, aqueles que já viveram mais e, portanto, têm mais histórias de sucesso, também de fracassos. E isso certamente nos ajudará aí a errar menos, ou pelo menos não praticar os mesmos erros, né? Levítico 19:32 diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Jó 12:12 fala assim: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Eu sempre gostei, né, de perguntar a opinião dos mais velhos quando eu tenho uma decisão importante aí a ser tomada, seja ela pessoal ou profissional. No trabalho, eu tenho alguns colegas ali de 30, 35 anos de empresa, talvez até alguns com um pouquinho mais. E sempre quando eu tenho um desafio, né, seja para fazer ali uma nova proposta, um cliente, ou quando enfrento uma dificuldade com algum produto em algum cliente, na maioria das vezes, ali, para não dizer em todas as vezes, né, quando eu recorro a essas pessoas mais sênior, pergunto as opiniões e as ideias, eu noto, né, que sempre ela vem de experiências que eles tiveram ao longo de sua vida profissional. Meu atual chefe, eu vou falar bem dele aqui porque depois eu vou encaminhar essa live para ele, é um desses, né? Ele tem mais de 30 anos de empresa já e ele sempre se recorda ali de experiências vividas nesses mais de 30 anos, né, de empresa. E isso sempre faz ali com que sejamos mais assertivos nas nossas propostas ali, quem sabe de um novo produto, e também na resolução ali de algum problema que aconteça. Essa semana mesmo nós praticamos isso. Agora, para você que, quem sabe, está do outro lado, né, que talvez esteja vivendo aí a sua velhice, ou acredita estar vivendo a sua velhice, não deixe de ser usado pelo Senhor. Comente sobre a sua experiência com os mais novos, talvez até mesmo quando não for consultado, né? Não deixe de ser usado pelo Senhor. Não se engane, mesmo na velhice podemos ser ativos e producentes. A Bíblia mostra diversas pessoas que foram usadas por Deus, mesmo com idade avançada. A idade não importa para quem quer servir a Deus e ser, né, instrumento dele. Salmos 92:14 diz assim: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Como exemplos, né, de pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, a gente tem a história, né, tem Caleb, né, tinha lá 85 anos, mas sentia suas forças renovadas. Depois você pode ler lá em Josué 14, 10 e 11. Paulo, né, ao escrever a Filemão, Paulo considera-se a si mais velho, está lá em Filemão, versículo 9. Samuel, né, não foi ele, mas sim os anciãos ali de Israel que o consideraram velho. Ele até se sentiu magoado, né, com essa forma de o tratarem. Está lá em 1 Samuel 8, do 4 ao 6. Então, o Senhor te renova dia após dia, como diz lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Desfrute as coisas boas da vida. Eclesiastes 6,3: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida,
digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. E talvez aproveitar a vida, né, nessa fase da velhice seja ser, né, instrumento do Senhor na vida de outros. Amém? É uma reflexão rápida e eu, né, gostaria de orar para que tenhamos essa consciência, que possamos aproveitar a experiência de vida dos mais velhos e também para que possamos continuar sendo instrumentos de Deus na vida dos mais novos, né? Através da nossa experiência. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por esta manhã, te agradeço por esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Ó Deus, te agradeço também por essa palavra que falou primeiro ao meu coração e que agora, quem sabe, esteja alcançando outros corações. Deus, obrigado porque o Senhor já nos permitiu viver algum tempo e já nos permitiu ter experiências, Pai, contigo, experiências no âmbito profissional também, mas principalmente no âmbito espiritual. Deus, que possamos, Pai, ser bênçãos, Pai, na vida de outras pessoas, principalmente dos mais novos, aqueles que estão começando suas vidas ou estão numa fase inicial da vida. Que possamos, Pai, ser usados, Pai, como instrumentos na vida deles. Ó Deus, e Deus nos abençoa também, Pai, para que possamos sempre estar valorizando aqueles que são mais velhos que nós, que já tiveram essa experiência, Pai, e que hoje estão desfrutando, Pai, o caminho, estão desfrutando da vida, Pai, baseado nas sementes que plantaram ao longo da sua vida. Ó Deus, não os deixe desanimar, Pai, faça com que tenham força, tenham vigor, como diz a Tua Palavra, para que continuem sendo instrumentos, Pai, na Tua casa, no Teu reino. Ó Deus, nos abençoa, Pai, continua nos dando um final de semana abençoado na Tua presença e uma semana abençoada, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã teremos aí mais um legendário aqui, compartilhando mais uma palavra do Senhor conosco. Então não deixe de assistir, não deixe de conectar. Deus abençoe a todos. Aú!